Olá, Olá, boa pessoal. noite. Boa noite. Tudo Oi, boa bem? noite, Boa Thalita. Boa noite, noite, Luísa. doutor. Boa noite, doutora Tudo jóia. Thalita. Tudo bem? Boa noite. Uhum. Vamos lá começar então um web hour aí muito especial. Obrigada, doutor Daniel Salles, por sempre, né, agradecer a sua participação, porque você sempre está disposto aí a nos dar essas aulas aí, falar um pouquinho, né? Você que é nosso parceiro há muito tempo da EdTech, né? E sempre vem aqui mostrar casos, explicar um pouquinho mais, né? Passar um pouco do seu aprendizado para gente. Queria agradecer mais uma vez ter aceito o convite. Obrigada, viu? Obrigada, Eu doutor. agradeço o convite. Desculpa, Luísa. Obrigado, doutor. Nós agradecemos a sua presença aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Web Hour. Isso é hour é seu agora, doutor. Fique à vontade. Obrigadão, Luísa. Obrigado, Thalita. Né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então, conversar um pouquinho, né? A gente fala que sempre não é uma aula, é um bate-papo, né? Eu quero mostrar um pouquinho do que a gente Sim, faz aqui, né? Enfim, mostrar um pouquinho do que a gente tem feito de clínica, né? Mais do que nós, às vezes, estamos professores, mas nós somos clínicos, né? É o uhum, dia a com dia certeza. aqui na clínica que passa nossos apertos, né? Acertos e erros que vai fazendo a gente Com crescer. certeza. É o que eu falo aqui no E, suporte clínico. A gente aqui do suporte clínico, a AdTech nos proporciona dias para a gente ficar na clínica também, né? Porque eu acho muito importante essa Muito vivência importante. clínica, né? e é Então, acho importante. que isso é o mais importante. A gente não consegue passar um conteúdo se a gente não vive aquilo, né? Então, No muito dia a obrigada aí dia pelas. clínico, né? Isso, Com acho que é certeza. A clínica muito sempre é importante. soberana, né? Sim. O pessoal tá Então mandando boa vamos lá. noite aqui para você, doutor. Deixa eu abrir aqui o. Eu vou tentar abrir no comecinho o chat, porque eu fico perdido nessas coisas de. Estava Ó, contando com a Luísa aqui doutora. antes. Eu gosto do negócio presencial ali, de conversar cara a cara, né? É outra Sim, coisa. Mas o doutor. bacana do online é que a gente vai encontrar pessoas, né, que estão do outro lado De do mundo, né, Thalita? longe. Eu aqui, ó, 5:30 da manhã, É, gente. Acordei cinco e Madrugou aí, né? Pra quem não meia, sabe, a Thalita tá na China agora. fazendo uma imersão de alinhadores aqui. Já tô no futuro, gente. Hoje é dia 5 aqui já. sim. Ó, então a doutora Liliane mandou um boa noite, doutora Camila, boa noite, querido Daniel, doutora Sandy, boa noite, Ui, doutora Camila. Edson, arrebenta, Daniel. Pessoal, aqui seu Grande fã aqui, Edson. ó. Esse é parceiraço da turma do gueto, o famoso gueto de Campinas. Esse gueto de Campinas tem história. Vamos lá, então. Então vamos lá começar. Vou abrir Ó, fiquem à aqui. vontade de mandar perguntas no chat. Eu e a doutora Luísa, a gente vai passando aqui para o doutor, tá? A gente vai batendo um papo mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui que a gente lê para ele. Isso mesmo, fiquem super à vontade para comentarem tudo que for necessário, tá? Então vamos lá. Tá na tela inteira aí? Ainda não. Agora tá. Agora Pronto. sim, doutor. Então vamos, deixa eu só tirar essa telinha aqui. Eu não consigo tirar o. Deixa assim. Bom, primeiro, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simplicidade e eficiência, né? Pensando em tratar sobre mordidas. Eu gosto sempre de pensar na ortodontia da maneira. Desculpa, pensar não, mas praticar uma ortodontia simples, né? No sentido de menos aparatologia no paciente. Claro que confortável não é, mas o menos desconfortável possível, né? E a gente quer aliar a simplicidade com eficiência. Acho que muito aqui me conhece, né? Porque não me conhece, eu tenho um tempinho de graduação aí, fui formado na antiga EFU, agora a Universidade Federal de Alfenas, nesses anos passados aqui, em 98 já, em 98 eu já tenho aí 20 e tantos anos de formado, sou especialista em ortodontia, terminando agora o mestrado, estou com a Adtech como parceiro, né, de speaker há 5 anos, mas sou cliente desde 2007, então eu tenho aí muito tempo já que eu trabalho com a Adtech. A gente trabalha com um sistema que a gente chama de autoligado dual bidimensional, que está associando com o que não vou falar aqui hoje no assunto, e tenho estado professor e palestrante em algumas ocasiões, mas eu sou clínico do dia a dia. E aí o assunto de hoje é a nossa sobremordida.
Sei que muita gente apavora em falar sobre mordida. Eu, no comecinho, morria de medo, eu não sabia o que eu fazia para tratar sobre mordida. E aí, quando a gente não sabe, a gente tem... eu vejo dois caminhos, né? Ou você encaminha para quem sabe, ou você aprende, né? O terceiro caminho é o pior, é você tentar fazer uma coisa que você não sabe e não tem vontade de aprender. Vai fazendo, né? Então, ou você não sabe, aprende e faça, ou é, pega experiência, né, com quem conhece. Com Enfim, aí eu certeza. tenho estudado um pouco e quero trazer um pouquinho do que eu tenho aprendido. E eu gosto muito de quando as pessoas questionam e vem, Daniel, eu tenho uma solução melhor que essa. Poxa, se eu ver que é melhor, a primeira coisa que eu fazer é mudar. Sim. Então vamos lá. Para falar sobre a mordida, né? Primeiro a gente tem que falar de conceito, né? De sobre a mordida. Espera que só ajustar uma coisinha aqui. Para a gente falar de conceito de sobremordida, né? Conceitualmente, sobremordida é a curva, né? Basicamente por conta de a curva acentuada de espinha inferior, né? Ou uma curva reversa superior, né? São as maiores causas da sobremordida. E quando a gente fala de sobremordida, a gente tem que entender que ela não é só uma cobertura dos dentes superiores, dos inferiores pelos superiores. Não é só isso, né? Ela vai trazer outros problemas. Ela limita a lateralidade, ela trava, né, a lateralidade. E muitas vezes ela pode causar DTM no paciente por ter esse travamento. Em muitos casos, compromete a estética do paciente e são casos que muitas vezes são complicados. Os pacientes têm uma queixa estética, muitas vezes tem sorriso gengival e tem outras coisas envolvidas e muitos casos desses você tem muito trabalho para ter pouco retorno, né? Não é só a ortodontia que resolve muitas vezes. Então a gente tem que saber falar com o paciente sobre isso também quando é necessário. Uma coisa importantíssima em pacientes em crescimento, né, que ele pode interferir no crescimento, na direção de crescimento, né? A gente sabe que o crescimento ele vai ter o que tem que acontecer, vai acontecer, só que a questão é a direção que a gente controla, né? Então a gente tem que controlar a direção. E na parte clínica mesmo em si, né, a questão que a gente fala, fica muito preocupado, que é a colagem do aparelho inferior, né? A gente fica tentando colar muitas vezes mais para baixo, mais para cervical, só cola para cervical, junta muito mais placa, você altera toda a sua percepção, enfim, e paciente quebra, esses pacientes quebram muito bracket. A gente trabalha muito com casos, pacientes classe 2 fazem uma propulsão, né? Pacientes classe 2 severa, grande, e esses pacientes são BRAC, né? O duro não é colocar o propulsor, o duro é chegar até lá. Porque o que quebra de bracket no meio do caminho, né? É complicado. E uma outra vertente que eu gosto muito de falar é que a gente tem muita questão muscular envolvida aqui, né? A gente fica preocupado com o dente, tá? Só que o dente está inserido num osso que tem a sua direção de crescimento, o seu equilíbrio baseado em musculatura. Então a gente tem que entender que, claro, nós somos ortodontistas mecânicos, né, de mexer numa mecânica, trabalhar ali braçal, né, mas a gente tem que entender que a gente trabalha quase sempre dessa maneira. É um trabalho lindo, mas é um trabalho que é baseado em consequência. O problema já existe, eu vou tratar a consequência. E aí vem aquela questão, né? O que acontece em grande parte dos casos quando a gente trata só a consequência? A gente tem recidiva. Recidiva depois. E aí fica naquela briga, né? Então é muito importante a gente conhecer essa questão muscular, esse equilíbrio muscular, porque em muitos casos, quando você consegue dar um equilíbrio muscular para o paciente, não é um caso tão severo de musculatura muito desequilibrada, quando você corrige a oclusão e esse paciente se adapta a essa posição muscularmente, aí você tem estabilidade. Mas em boa parte dos casos você não consegue fazer isso. Você tem que ter uma terapia auxiliar. Então você tem que muitas vezes trabalhar com uma fonoaudiologia, um otorrino. Eu trabalho muito com a odontologia miofuncional, porque quando eu comecei a entender mais sobre isso abriu muito a minha cabeça para a gente entender que não é só trabalhar na consequência do problema, a gente tem que agir na causa. Então não é o Multidisciplinar, né, assunto de doutor? hoje, mas eu gosto sempre. Oi?
Multidisciplinar tratamento, sempre, né? É multidisciplinar, né? Exatamente. A gente tem que saber até onde a gente pode ir, aí onde a gente precisa de ajuda. A partir daqui eu preciso de uma fono comigo, preciso de alguma outra especialidade para me ajudar, porque eu sozinho não dou conta de fazer isso, né? É o que a gente falou no início, né? Ou a gente aprende isso e adapta, coloca isso no nosso rol de procedimentos, ou a gente encaminha para quem sabe mais que a gente, né? Mas é importante a gente diagnosticar isso daí, tá? Para a gente ter uma terapia de sucesso, né? Um tratamento de sucesso. E sucesso não é só finalizar bem finalizado. Sucesso é você finalizar, se o paciente voltar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e continuar estável, né? Estabilidade, Isso né? que é A longo prazo. a longo prazo, isso que é o sucesso, né? Ah, mas, enfim, pensando em tudo isso, né? Vamos falar agora aqui de ortodontia mesmo, né? De aparelho, acessório para a gente tratar sobre mordida. Qual que é a nossa conduta terapêutica, né? O que que você usa? Como é que você trata essa mordida, né? A gente pensa basicamente em intruir dentes anteriores, certo? E a gente tem duas soluções: ou a gente intrui anterior, ou a gente extrui posterior, tá? O que que é melhor? Qual que é o critério que você usa para você escolher? Ah, eu quero só intruir, ah, não, eu quero extruir, tá? Claro que depende de cada caso, aqui a gente está sendo muito generalista, né? Mas cada caso é um caso individual, a gente tem que analisar o seu caso, por isso que a importância de ter uma boa base diagnóstica. Mas pensando em termos de mecânica, quando a gente pensa em intrusão, a gente tem que entender que se eu faço uma intrusão, eu vou manter ou diminuir a dimensão vertical do paciente. Então, tem que ver se para ele isso vai ser bom ou não. Se for bom, ótimo, mas muitas vezes não é para o paciente com sobre mordida, né? São pacientes, na maioria das vezes, braquifaciais. Eu vou agir geralmente com curvas reversas, são trabalhosas, eu tenho pouco controle, né? Nós temos pouco controle de torque, vou falar um pouco de torque já já também. E a gente, consequentemente, tem um maior número de recidivas, maior índice de recidivas. É um tratamento muito mais instável, o que tende a te dar mais estabilidade quando você usa ancoragem esquelética para te ajudar nisso, né? Mas é difícil, muitas vezes não são casos de pacientes com sobremordida, tá? Então, normalmente, esses pacientes precisam ou exclusivamente de extrusão ou principalmente de extrusão, mais extrusão de posteriores do que intrusão de anteriores. Uh, e a gente tem que entender que quando eu faço extrusão, eu vou aumentar a dimensão vertical dos pacientes. Então, de novo, isso vai ser bom ou vai ser ruim para esse caso, Analisar cada caso, né? né? Análise de cada caso. Isso É. é fundamental, né? Para mim fazer uma extrusão de posterior, normalmente a gente faz nos levantes anteriores, né? Então são mais indicados para os pacientes braquifaciais, que a grande maioria dos pacientes com sobremordida são braquifaciais, e são tratamentos que tendem a ter muito mais estabilidade, principalmente quando você trabalha com a questão muscular que nós comentamos, né? Uh, Tem algumas teorias miofuncionais que essa curva acentuada de Spee está muito relacionada à interposição lingual de dentes posteriores. E aí você relaciona a postura baixa de língua, relaciona a respiração bucal, relaciona uma deglutição atípica, então tem muito mais coisas envolvidas ali, né? Então pode ver que esse paciente geralmente, além de ter uma sobremordida, por curva acentuada de Spee, ele tende a ter, ou ele é ele tende a ser classe 2, né? Muitas vezes não é classe 2 dentária, mas classe 2 esquelética. Então é importante a Tem gente uma entender camuflagem ali, né? Dentária. isso. Sim. Exatamente. E aí, pensando, né, em ferramentas, né, para se tratar a sobremordida, pensando em extrusão de dentes posteriores, nós temos a nossa, né, o velho e bom front plateau, que, né, quem é das mais antigas aí já usou, pelo menos uma vez na vida já usou, Sim. né? É uma ferramenta fantástica, ela é maravilhosa, tá? Eu, particularmente, eu usei ela muito tempo atrás, mas eu acho ela muito trabalhosa. Você precisa mandar para o laboratório e tudo mais. E o principal problema dela é que ela te trava a mecânica posterior, né?
ela te limita essa mecânica posterior. Então, você tem que escolher o que é prioridade no seu caso, Uhum. né? Então, Sim. ela é um pouquinho limitada. Eu não me recordo quem que é, mas fala assim, tudo não terás, né? Sempre você vai ter alguma coisinha, sempre vai ter um porém aí que... E aí você tem que escolher, Sim, né? O que você quer priorizar, o que você tem que corrigir depois, tá? Mas é uma ferramenta fantástica e eu acho que foi ela que foi a precursora de todos os adultos que surgiram depois, né? Existe o platôzinho removível, né? Que também é fantástico, é excelente, tá? Funciona super bem. Só que o nome dele, para mim, assim, o nome dele já fala o problema dele, né? Ele é removível. E Sim. tudo que é removível depende do paciente usar, depende. né? Sim. Sim. Eu percebo no mundo dos alinhadores, né, que vocês estão inseridíssimos aí, né? Natália tá na China, a Thalita tá na China para poder fazer uma imersão total aí na Imersão. Angel, né? 24 horas de alinhador. 24 horas. E, claro, além de toda a tecnologia, softwares e placas melhores e tudo mais, tem uma variável que vocês nunca vão controlar. E nenhum sistema do mundo vai controlar, que É é o o paciente paciente. A usar, Sim. colaboração. né? É. E vocês podem perceber que vários tipos de, de, de marcas, enfim, o que for, quando o paciente usa, a tendência de dar certo é muito maior. Quando o paciente usa, não vai funcionar. Pode ser um planejamento fantástico que vocês fizeram, pode ser o melhor plástico do mundo, né? Agora, não sei como é que tá aí, mas eu não estou tão por dentro dos alinhadores, mas já estão imprimindo os alinhadores direto, né? Você não tem mais a impressão do modelo e plastificado, né? Acho que está numa evolução para esse sentido, não sei como é que tá essa parte, mas eu sei que já tem vários estudos nesse sentido, né? É uma área que está sempre mudando, né? Não tem jeito. Eu falo assim Uhum, pela nossa plataforma, né? Não tem jeito, é tudo mudando muito rápido, né? E na ortodontia fixa também, né? uhum. Não é porque não é o alinhador, né? Que também vai mudando, né? Sim, Por isso que a gente tem tudo, que estar tudo vai mudando, sempre graças nesse a web Deus. hour, né? Uhum. Para aprender Aham, sempre. atualizando, né? Mas, Isso, assim, a questão do removível é que depende muito do paciente usar, né? sim. E esse platôzinho anterior removível, além de ser removível, ele também te limita a movimentação, né? Porque os grampos travam, né? O acrílico trava alguns movimentos. Então, você tem que escolher o momento ideal para usar. Uma ferramenta que ajudou demais, e ajuda a gente demais, né? Me ajudou por muitos e muitos anos, foi fazer o Bate Turbo, né? O Bate Turbo da Ditec tem aí há sei lá quantos anos, né? O moldezinho de silicone é fantástico. Antes eu fazia com resininha na mão, aí com o Bate Turbo foi muito mais fácil de fazer. Eu acho que essa foto, se não me engano, pelo jeitão dela aqui, foi feita na mão, né? Não é o Bate Turbo. Mas é o levante anterior, né? Fixo nos incisivos são ferramentas fantásticas, né? É muito bom esse levante. A gente ensina nos cursos de autoligado esse levante, né? Pode ser, tem uns que fazem de metal também, né? Existe o de metal, mas o de resina é muito mais fácil de ser usado, né? A instalação é fácil. O problema dele é que o paciente costuma reclamar muito, ele incomoda bastante, tá? É, E você se concentra, né? Pensando ortodonticamente, você concentra muito as forças oclusais nesses dois bem no dentes, dente. É. né? E Um eu lembro trauma que maior, né? Oi? Um trauma maior nos incisivos. Sim, um grau muito maior. Você tem uma Isso. tendência de vespularização desses dentes, né? De abrir diastemas. Sim. E eu lembro que uma vez eu fui num curso do Voldores, lá nos Estados Unidos, e uma aluna perguntou que ele falava muito desse levante anterior. Professor, mas você não pode causar endodontia nesses dentes? E ele afirma que não, né? E até hoje, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Mas não deixa de ser um porém aí, um problema que existe, tá? E eu usei esse levante por muitos e muitos tempos. Eu faço autoligado desde 2002, não, mentira, 2012, e eu faço exclusivamente autoligado desde 2016. Então, assim, eu desde 16 até agora, 2020, alguma coisa, era só esse levante paciente anterior. Então, assim, é fantástico esse levante, tá? Mas aí eu descobri agora uma outra ferramenta que é o meu novo xodó, e depois que eu aprendi esse levante oclusal anterior, eu praticamente não fiz mais levantes anteriores de resina, tá? E a ideia é mostrar o porquê que eu tenho utilizado esse levante e mostrar os resultados clínicos que a gente tem tido,
né, com esses levantes. Quem desenvolveu esse levante, o professor Ert, né? Ele chama de platô júnior, esse levante. É um acessório do sistema dele. Ajuda a corrigir simultaneamente, né, sobre mordida e curva de SPI. Então, você elimina outras ferramentas, é uma ferramenta simples. E o que eu mais gosto, assim, ele pode ser feito no consultório. Você mesmo vai lá e faz. Claro, dá um pouquinho mais de trabalho do que se fazer um bate-turbo, por exemplo, tá? Só que as vantagens que eu vejo nele, como segurança e resultados clínicos, segurança de confecção, de instalação, e resultados clínicos, eu vejo mais vantagem nele, apesar de precisar ser moldado, do que fazer um levante de um bate-turbo, tá? E passando rapidamente, como que ele é confeccionado, né? Você faz uma moldagenzinha simples, anterior, não precisa nem tirar o fio, não precisa nem tirar nada do aparelho. Pega uma moldeira parcial, molda ali de canino a canino, de pré a pré, tá? Porque você precisa copiar os dentes anteriores e o comecinho do palato ali, tá? A parte anterior. Plastifica 1 milímetro, acetato de 1 milímetro. Confecciona uma torre, uma base ali de resina acrílica, tá? Um acrílico incolor, né? Mais fácil de ser usado, tá? Você recorta e tá aí o seu platô pronto, tá? É só você cimentar. Como que é feita a cimentação desse platô? Você faz um ataque ácido na palatina dos dentes anteriores, ele é feito só de lateral a lateral. Você Uhum. faz o ataque ácido no posterior, ataque ácido só no terço médio da incisal e da vestibular, tá? Não faça, não use adesivo, porque depois você não consegue tirar, porque ele trava muito. Eu gosto de fazer um ataque mais para poder limpar, né, o acrílico antes de fazer a instalação. E você usa a resina flow, tá, para fazer a cimentação. Simples assim. Modo paciente, 2, 3 dias depois, você confeccionou, já pode, no dia seguinte, claro, quando você quiser, você já pode fazer A a instalação cimentação. dele. Isso. E aqui, né, alguns exemplos, vou mostrar casos clínicos completos daqui a pouco, mas só para mostrar exemplos que a gente tem conseguido de resultado, né, nesses platôs. Olha o quanto ele faz ele levanta a mordida na região posterior, né? Ele extrui, ele libera a oclusão posterior. E se seu paciente ele tem uma propensão, se ele tem uma capacidade de musculatura, de não interpor tanto essa musculatura, essa língua entre os dentes, você vai ter um resultado surpreendentemente rápido. Olha que beleza. Em 2 meses, você consegue Nossa, resolver um problema que seria super complicado de resolver. Super difícil, tá? E aqui mais um exemplo também, tá? Observe que esse caso aqui, olha, o paciente quando ele tende a interpor mais a língua. Tá vendo? Sim. Dá pra gente perceber ali, ó. Esses pacientes precisam de uma educação muscular para você tirar essa interposição lingual, tá? Uma tonicidade lingual. Mas mesmo assim, ó, em pouco tempo você consegue excelentes resultados, tá? Geralmente eles ficam 2, 3, 4 meses, você já consegue ter bons resultados. Começa a passar mais que isso, fica suspeito que esse paciente ele tem uma questão muscular mais importante Mas, envolvida e ele precisa de uhum. uma terapia acessória ali, tá? Uma intervenção mais forte de uma fono, né, uma terapia funcional, porque só você liberar a oclusão não vai resolver o problema, É tá? o nivelamento, né, Outro da detalhe coisa. importante. Oi? Nivelamento, né, que já foi Não feito em entendi. 2 meses ali. Sim, fica simples, sabe? Uhum. Outro detalhe importante desses platôs é que eles são bem versáteis. Você consegue fazer ele ou mais comprido, né, ou mais curto, dependendo da quantidade de overjet que você tem, tá? Que o que não pode acontecer é igual, também não pode acontecer com o bike turbo. Você faz ele muito curtinho, o paciente ocluir atrás, ele vai piorar ao invés de ajudar, né? Você vai Uhum. vescularizar seus dentes, tá? Então ele precisa ocluir com a mandíbula o mais retraída possível, ele tem que ocluir nesse platô, tá? Então, muitos alunos, muita gente gosta de pedir para o protético fazer, tá? E nada contra, né? Muito mais fácil para o protético fazer. Só que quem conhece o paciente?
né? Eu gosto de fazer, como eu sou meio raiz ainda, né? Eu gosto de fazer porque eu sei o paciente. Então, eu sei o quanto ele tem de overjet ali. Então, esse paciente eu vou fazer ele muito curtinho, que é suficiente. É só sobre o sobrebordo que ele tem, resolvo tranquilo. Ah, não, esse caso eu tenho que fazer um platô muito grande, porque senão ele vai cobrir por trás e vai piorar meu caso, tá? Então é importante a gente dominar. Então, se você quer mandar protético, você desenha para ele, ou então explica para ele, olha, eu quero que tenha X milímetros de comprimento, né? Enfim, você instrui seu protético para isso, Às vezes tá? tem que delimitar ali no modelo, né, doutor? Oi? Desenha Às no vezes tem até modelo, que né? indicar Enfim. no modelo, né, E até tem que ter onde um a contato gente muito deseja que próximo ele para vá. poder funcionar, Sim, né? com certeza. E ele pode ser feito reto, né? Como está esse exemplo aqui, né? Nesse desenho. Ou uma outra grande sacada dele, que ele é muito versátil, você pode fazer ele inclinado também. Então, se você tem um paciente classe 2, você pode gerar aí um estímulo para ele fazer um avanço mandibular. Uma E é repostura, né? muito bacana aí. Oi? Uma repostura da mandibular, né? E uma Pode reposição promover. mandibular. Sim. Então, assim, por isso que é importante você, ou você confeccionar, ou você instruir muito bem o seu protético. Ah, não é só o mundo mandar e mandar para o protético e pronto. Não, você tem que Sim. instruir. Olha, eu quero de tal maneira, quero ter construído de tal jeito, né? É importante ter esses cuidados todos, tá? E eu gosto de associar esse. Eu só associo, na verdade, eu não tenho outro sistema há muito tempo, né? Esse levante com o nosso EasyClip, o nosso autoligado, né? Que eu já uso ele, já tem aí desde 2016, então são 8 anos aí com esse Bract aí, com meus pacientes aqui. E por que que eu uso esse Bract, tá? Porque ele me traz os conceitos que eu preciso para tratar o meu paciente da maneira mais biologicamente aceitável possível, tá? E porque ele me oferece um sistema de forças leves e baixo atrito. Ah, Daniel, beleza, lindo isso, né? Força leve e baixo atrito. O que que significa isso na prática, né? Por que que ele é melhor biologicamente? Porque a grande chave do tratamento de tudo que a gente faz em biologia é que você tem que ter presença de oxigênio no periodonto, no caso nosso, né, em ortodontia, e em tudo que você faz em biologia, você precisa ter oxigênio e glicose nas células. Se você não tiver a alimentação das células, nada funciona, nada acontece. E, na minha opinião, o sistema de forças mais pesadas, na mais na fase inicial de tratamento, ele pode te trazer problemas, pode te trazer prejuízos. Então é importante a gente trabalhar com o sistema com as forças mais leves possíveis para que a gente tenha sucesso, estabilidade e não tenha problemas biológicos, não cause reabsorções, não cause outros problemas, tá? E junto com o autoligado tem um grande problema, né? Eu sou fãzaço do autoligado, mas a gente sabe que ele tem problemas. E qual que é o grande problema do autoligado? É o controle de torque. Eu, antes de dominar o controle de torque, de ter, né, uma consciência de controle de torque, em muitos casos, eu removi brackets autoligados e colei brackets convencionais no final do tratamento. Eu já fiz muito isso. Porque eu não sabia como é que eu resolvia. Começava o caso lindo, maravilhoso. Nossa, esse autoligado é fantástico. Né? E ele era vendido assim no início. Eu acho que o que queimou muito o autoligado, né, para muita gente tem medo de autoligado, não gosta, porque foi vendido como era a solução dos problemas. Ah, é só você colar, colocar o fiozinho lá e resolve tudo. E não é assim que funciona, né? E aí chega na fase final de tratamento, você tem problemas, tá? E aí a gente tem que entender qual que é o problema para a gente encontrar a solução, tá? E qual que é o grande problema do autoligado? Que, na verdade, não é só do autoligado, mas sim de todas as técnicas straightware. Qual que é o problema? É que você tem um slot de um bracket, só que você praticamente nunca preenche esse slot totalmente. E se você não preenche esse slot totalmente, o que vai acontecer? Você vai ter uma folga.
E se você tem uma folga, você vai ter leitura de torque? Você não tem leitura de torque. E com o autoligado é pior, por quê? Porque a borrachinha, pelo menos, ela te empurra o fio na base do slot e tem uma leitura, você perde menos leitura. O autoligado é um clipe que fecha, o fio está folgado lá dentro, tá? E eu gosto de mostrar aqui, né? Tem essa animaçãozinha aqui e tal, mas assim, é um desenho, né? E aí eu quero mostrar aqui a foto bacana que ele tá aqui, ó. Essa foto quem fez foi o Edson, lá no gueto, lá na nossa República do Mestrado. A gente montou lá um estúdio alternativo e com inúmeras câmeras, o Edson com os recursos dele de fotografia lá, um tanto de coisa. E a gente foi fazendo umas fotos, pegamos um monte de braço e fazendo foto. Vamos fazendo foto. Ficamos a noite inteira fazendo foto. E essa aqui, ó, é de um bracket com slot 22, com um clipe passivo, com um arco dentro dele, um arco. E aí eu te pergunto, você vai ter uma prescrição aí, seja ela qual for, você vai ter uma leitura do que a prescrição fala para você? Você não tem leitura, né? Então, a gente sabe, né, qualquer folga que existe, né, nessa relação arco-slot resulta numa incompleta leitura de torque. Não importa a posição que você usa. Não importa. E essa falta de controle de torque, nós falamos, já não é só um problema do autoligado, mas é um problema de toda a técnica straightware. Porque a ideia da straightware é enfiar, colocar um arco reto num slot com uma precisão. Se você não preenche isso, o que acontece? Você tem que encontrar outras alternativas. E é por isso que existem inúmeras soluções diferentes. E você tem que ir para cada caso. Né? Damon, por exemplo, que é o mais conhecido de autoligado, existe o Damon High Torque, Low Torque, o Damon Standard. Por quê? Você tem que saber selecionar. Para esse caso aqui, eu quero usar um High Torque. Por quê? Você tem um torque maior para compensar o que você vai perder. Ah, não, aqui eu quero um Low Torque. Eu vou compensar porque eu vou perder. Entendeu? Você precisa saber escolher a precisão de acordo com o seu caso. Tá? Só que, e é muito inteligente isso, o fato de você saber escolher a precisão correta para cada tipo de caso, tá? Só que se você entende que o problema é a folga, bom, só concluir essa parte para a gente poder entrar aqui, né? Então, como é que a gente resolve essa questão, né? Ou a gente vai ter que ter vários brackets no consultório, com várias precisões, que é o que todo mundo faz, boa parte das pessoas fazem isso, né? Como você falou que agora, para esse caso eu tenho que ter um high torque superior ou um low inferior. Para esse caso aqui eu vou ter que fazer o low standard, enfim, você tem que saber, né? E a sua, fora a parte técnica, a sua logística de compra fica complicada, né? Aí liga para vocês, ó, eu quero X brackets high torque, X low torque, e aí você tem que misturar. Aí o paciente perde um bracket, você não sabe qual que você colou, você não anotou direito. Então fica complicado a sua logística. Funciona? Claro que funciona, tá? Só que a ideia é que se a gente entende o conceito, aonde surge o problema, se a gente for na raiz do problema, as coisas podem se tornar mais simples, tá? E aí vem o que a gente chama de sistema autoligado dual bidimensional. Né? E até pensando em mudar esse nome, porque a pessoa fala sistema autoligado dual bidimensional, nome grande, o que é isso, né? Deve ser bem complicado esse negócio. Na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Então, quero explicar para vocês rapidinho aqui, antes de entrar nos casos clínicos aqui. E o EasyClip, a gente tem clipe e tem várias posições diferentes, né, várias configurações, e o Easy que eu uso desde 2016 é esse Easy que ele possui caninos e premolares com clipes passivos e os incisivos com clipes interativos. Se você olhar aqui o desenho é praticamente igual, né? Você só vê uma discreta diferença no clipe, que a gente vai ver melhor agora quando eu olho o desenho de lado. Ó. Então eu tenho o clipe passivo dos meus caninos premolares e eu tenho clipes interativos nos meus clipes, tá? E de ter essa diferença de clipe, a outra diferença é que os meus caninos premolares e os molares também, né, eles possuem slot 22 por 28. Porque na região posterior, mais do que ter controle de torque, o que eu preciso é ter intercuspidação na finalização, certo? Agora, aonde eu realmente preciso ter controle de torque é nos meus dentes anteriores. E se eu sei que eu tenho folga, tenho que escolher a precisão, ao invés de escolher várias precisões diferentes, e se eu preencher esse slot?
Não seria melhor? Então, o que Com a gente certeza. faz? A gente utiliza nos anteriores slot menor. Então, a gente utiliza o slot 18 por 28. Só que esse clipe, quando ele fecha, como ele tem essa curvinha, né, ele é interativo, ele faz com que esse clipe fique, na verdade, o slot fique com o tamanho 18 por 25. Então, essa é a precisão que eu tenho utilizado já há muito tempo. E quando a gente tem essa configuração, quando eu coloco um arco 18 por 25, eu tenho um preenchimento total desse slot e, consequentemente, eu tenho uma leitura, certo? E aqui vai uma by Edson Tavares. Dá para a gente ver aqui, ó, na vida real, como que esse slot ele é totalmente preenchido. Olha que interessante. E aqui vai também, né, os parabéns à fábrica de tech, porque assim, tem um viés importante aqui envolvido, que isso daqui é lindo, maravilhoso, desde que tenha fidelidade no que é feito. Porque se tem erros, se a margem de erro da fábrica é muito grande, como o Bractical usava antigamente, o slot era 22, mas você colocava um fio 0,6, ou, né, para polegadas, para dar 24, entrava o fio, ou seja, você tinha uma margem muito grande de erro. E aí você entende por que você não consegue ter leitura de torque eficiente. Então é importante você ter uma ferramenta, né, que tenha precisão. Tá? Bom, e quando a gente utiliza essa técnica, o que, que a gente consegue? Tá? Quais são as vantagens? A gente tem um controle de torque anterior efetivo. É 100%? Claro que não, tá? Mas ele é muito mais... a gente tem um controle muito maior do que quando a gente usa o VOT 22. A gente tem a vantagem de logística de consultório, nossa simplicidade, que a gente fala que tem só uma precisão, então eu consigo atender todos os pacientes com o mesmo bracket. Ah, Daniel, mas quando eu não quero controle de torque? É só não preencher o IDOT inteiro. É só você não chegar até o último ar. Então fica Sim, mais simples, não é? com certeza. A gente tem, não é? A gente tem simplicidade e eficiência nas mecânicas de deslize, por quê? O deslize posterior continua garantido. Eu tenho uma folga de slot, porque o meu último arco, se eu tiver no meu último arco, ele é 18 por 25, o meu slot posterior ele é 22 por 28. Então eu tenho uma folga muito maior, tá? E com isso a gente consegue fazer uma sequência de arcos muito mais simplificada, tá? A Adtech fabrica também, já vende, né, a sequência de arcos para esse sistema, tá? A gente tem aqui embaixo a referência para compra. E é um conjunto, 4 pares de arcos, super simples. Então a gente começa com um arco Cooper Night Titan ativado, redondo de 14, e é até engraçado falar porque eu lembro que lá no comecinho, quando eu fazia uma ortodontia bem meia boca assim, sabe? Eu morria de medo de arco retangular, né? Morria de medo. Só ia passando os arcos redondos, mais grossinho, mas saía do Naitai, ia para um aço, mais arco redondo. Retangular dá até arrepio. E hoje a gente vai aprendendo, né, entendendo. A gente só usa um arco redondo. Os outros arcos são arcos retangulares já. Então, nosso segundo arco é um arco retangular, Naitai também tem ativado, 14 por 25. O terceiro arco, ele é um Naitai super elástico, 17 por 25. E o meu último arco, quando necessário, eu vou utilizar um arco de aço, um arco rígido de aço, 18 por 25. Claro que em alguns casos, e cada vez menos acontece isso, a gente pode precisar usar um arco braided. Em alguns casos, eu posso usar, para algum tipo de auxílio, usar um arco redondo de aço 18. Mas, o via de regra, essa é a sequência que a gente usa em 98% dos casos. Tá? E em muitos casos, a gente não precisa chegar até o arco de aço. Tem vários casos que eu chego até no arco 14 por 25. E o pessoal assusta, mas eu vou usar 2 arcos no caso inteirinho. A pessoa sente até mal. Você fala, nossa, mas eu vou terminar o caso muito rápido, vou usar só 2. Por que você tem que subir de arco? Por que eu tenho que fazer uma sequência, né? Qual que é a gente fala que a ortodontia não é não é religião, né? Não é dogma, né? É assim porque é. Não, vamos entender o porquê. E quando você entende o porquê, fica tudo muito mais simples, né? Uh, Ô Luísa e Thalita, não sei se tem perguntas aí.
eu quis passar uma parte, até me alonguei um pouco mais do que eu esperava, na parte de produção, parte teórica, para mostrar caso Imagina. clínico, né? Imagina, não tem pergunta, só o doutor Ernesto, doutor Alexandre, que falou, ótima dica, doutor Daniel é fera. Pode tocar aí, Ah, doutor. eles estão Só por aqui, que elogios, legal, um abraço doutor. para eles. Ó, só elogio aqui. É, E... Tranquilo até aqui, gente? Super, Então vamos ver sim. aqui, tranquilo. casinho clínico que a gente mais gosta de ver, né? Então tá aqui o casinho do Luiz, paciente chegou no meu consultório, com esse sorrisão aí, um perfilzinho, pouquinho, retraidinho, mas nada demais. Um tratamento tranquilo, não é? Classe 1 ali, pequenos apinhamentos, inversões, né? A questão maior, a caso dele aqui, é a sobremordida, né? Que muitas vezes dá para fazer um arco reverso, enfim, a gente usaria alguma outra coisa para poder resolver esse problema, tá? Então, eu quero apresentar como que eu uso, o que que eu uso e como que eu utilizei para poder tratar esse paciente. Ó, doutor, só tem uma Ahn, pergunta aqui, que é uma pergunta ah, interessante. No caso do platô, como usar se tiver apinhamento nos dentes anteriores? Doutora Raquel está perguntando. excelente. Acho que eu vou mostrar aqui durante o caso, pode ser? Claro, claro. Vou responder daqui 3 ou 4 slides. É rapidinho. Então, o que que a gente fez? E aí, o pessoal vai até arrepiar quando vê esse slide, né? Quando vê essa foto oclusal superior, fala, esse cara é doente, né? O paciente tem sobremordida, ele faz um levante posterior. Qual que é a ideia disso? Né? E aí vai começar a responder a pergunta, tá? Porque o platô, o que que ele faz, né? Vocês entenderam que ele é travado nos dentes anteriores, nos 4 dentes anteriores, tá? Consequentemente, não vai ter movimentação nesses dentes. Então, para a gente chegar lá, eu preciso primeiro alinhar e nivelar os meus dentes anteriores, certo? Então, quando a gente montou esse aparelho aqui agora, eu sei que esse paciente é um paciente braquifacial, com sobremordida, que eu preciso liberar a oclusão posterior para que haja intercuspidação e corrigir o problema, certo? Então, assim, se eu fizer um levante posterior, concorda que eu vou piorar o caso? Eu posso aumentar a sobremordida, tá? Só que mesmo assim eu fiz o levante posterior. Por quê? Porque eu sei que meu sistema autoligado ele vai fazer esse alinhamento e nivelamento, esse meu bracket, esse meu arco termoativado, vai fazer o meu alinhamento e nivelamento com rapidez, tá? Então eu sei que quando eu alinhar e nivelar esses dentes, eu vou tirar os meus levantes posteriores e aí sim fazer o platôzinho, fazer um levante anterior para corrigir a sobremordida do paciente, certo? Então nós fizemos a colagem do Easy Clip, montamos o termoativado, aqui, né, no elo de stop, nós colocamos stop de linha média e fizemos o levante posterior por esse motivo, tá? Em 2 meses, o paciente voltou no consultório depois de 2 meses. Olha só como eu já evoluiu esse alinhamento de treinamento. Eu já pude subir de arco, então eu já coloquei um arco 14 por 25. Ainda mantive os levantes na posição. Por quê? No mês seguinte, agora eu chamei ele no mês seguinte, uma semana antes ele veio, eu fiz a moldagem e eu moldei e confeccionei o platôzinho para ele. Então quando ele retornou, ele já estava com o arco 14 por 25. Instalei o levante anterior, o platô, e na mesma consulta montei o aparelho inferior. E aí, né, para quem gosta de stop, eu estou vendo aqui, né, a gente tem um leve apinhamento inferior. Eu sei que nesse caso eu posso provocar, meus eixos inferiores estão retroinclinados, não estão? Estão lingualizados. Então eu posso usar esse meu stop como fosse um arco de avanço. Eu vou usar esse apinhamento para, quando eu corrigir esse apinhamento, eu resolver, eu diminuir essa inclinação dos meus dentes inferiores, tá? Então tá aqui a instalação do platô. Olha como é que ele liberou a oclusão posterior. E então que lá foi no terceiro mês, né? Vou voltar aqui. Foi no terceiro mês que eu instalei o platô. 2 meses depois, o paciente retornou. Olha como é que já começou a acontecer uma grande extrusão lá dos molares. Os premolares ainda continuam um pouquinho precisando extruir, mas os molares já estão começando a buscar um contato. Subiu o meu arco inferior, mantive o platô ainda. E no 7º mês,
eu já comecei a usar um elastiquinho de interconspiração para ajudar um pouquinho esse canino aqui descer, tá? Do lado esquerdo, a gente usou um elastiquinho classe 2, tá? Com um vetorzinho fechamento de mordida para auxiliar nessa extrusão. No 8º mês, aí você começa a ver que o paciente começa a avacalhar mais, né, do que o normal, quebra bracket, mas chega nessa fase, tá começando a intercospidar, eu não fico esquentando a cabeça não, tá? Eu falei, eu sou clínico, tá? Então vocês vão ver dente sem bracket, que eu não sei se vocês aqui, mas quem nunca fez isso? Eu Sim. faço, tá? Nós estamos Doutor, em ortodontista. nós temos Oi. algumas perguntas aqui. Opa. É, Seria, então, o doutor Edson está comentando aqui, né? Transformar classe 2, Quem tá 2 em perguntando? 2, Desculpa, não 1. entendi. Doutor Edson Doutor Tavares está Edson? perguntando. Tá. Isso. Está comentando aqui. Transformar classe 2, 2 em classe 2, 1 antes do platô. Não entendi. Você diz classe 2, divisão, primeiro, divisão, segundo, é isso? Isso. Isso, provavelmente é Isso isso, né, mesmo, isso doutor? mesmo. É esse Se é que um o paciente, isso que o doutor, isso, que a outra com doutora isso perguntou. vai complementar a pergunta anterior, né? Isso. É, não importa se ele é classe 2, 2, né? Classe 2, 1, vestibularizado, ou classe 2, 2, né? Eu preciso primeiro alinhar e nivelar esses incisivos, tá? Para depois eu fazer o platô. Isso. Mas aí, dentro disso, isso assim, pensando teoricamente é isso. Mas eu faço uma questão em cima disso, bem clínica mesmo. Não aconteceu comigo esse caso, mas aconteceu para um caso da nossa curso de residência aqui, que é uma paciente classe 2 muito grande, uma retrosão mandibular muito grande, que a gente estava preparando o caso para usar um propulsor, certo? Só que essa paciente, ela tinha um diastema entre o 11 e 20, entre o 11 e 21. E se eu pensar assim, é o mesmo pensamento. Eu tenho que transformar o 2,2 ou o 2,1 em os dentes têm que estar alinhados, nivelados e, de preferência, Para sem realizar. diastemas, Sim. certo? Só que nesse caso especificamente, a gente fez o platô com diastema. Sim. É o ideal? Eu te respondo, não, tá? Mas clinicamente, olha só, eu preciso montar meu arco inferior, não preciso? Sim. Para mim colocar um propulsor, eu preciso preencher o meu slot, e aí é uma grande vantagem do bidimensional que a gente usa, que é ter um controle de torque efetivo anterior. Só que para que isso aconteça, eu tenho que estar num arco de aço 18 por 25, firme ali, tá? Só que, né, a que a gente falou no começo, né, o problema não é o propulsor, o problema é chegar até ele. Com Imagina um paciente, eu certeza. tô lá, com a mordida, aquele diastema e foi mordida e o braço tá soltando. Quando que eu vou chegar nesse arco? Sim. Então o que eu falei? Não, vamos fazer o platô antes. Vamos subir de arco, porque o diastema é coisa mais fácil de fechar depois. Posso fechar Sim. depois se eu quiser, né? Então, assim, é pensar em conceitos e prioridades, né? De cada A caso. gente não ficar ali amarradinho, né, numa regra, assim, que tem que ser assim, pronto. Por que não pode ser Hum, diferente? Se for bom naquele caso, se for te ajudar, né? uhum. E Com aí o doutor Respondido? Diego, Autógrafo? sim, agora tem outra pergunta, doutor Diego. Boa noite. Utilizou elásticos trapézio nos press? Acho que Não, não utilizei. É o que estão aqui. Nesse Tá. caso, eu usei só no canino, porque eu achei que estava faltando chegar mais. Uhum. E eu só E aí, usei, na verdade, eu não gosto de usar muito elástico para isso, tá? Eu usei nesse caso porque o paciente começa a descolar muito braço. Vocês perceberam que é um paciente que não tem uma boa higiene, né? Então, assim, eu queria dar uma aceleradinha, mas eu não gosto de acelerar no sentido de fazer forças excessivas para isso, tá? Eu gosto de deixar a sim. natureza agir. E a doutora Fernanda perguntou se a Adtec tem algum bracket pequeno para usar em adolescentes com coroas curtas. A gente Poxa, também tem aí. o, é, a gente tem o Biomax, que ele é um aparelho bem assim, na minha clínica, né, eu acho que é um aparelho pequeno, doutora. Depois a gente pode mostrar para a doutora falar dele melhor. Tá. Como eu só uso o clipe, né? Não posso nem te falar de Uhum. outros, né? Nem de outras marcas, nem da Tech, eu só uso o clipe mesmo. Mas assim, ele é pequeno, né? Ele é um bracket pequeno, confortável. Então, assim, eu não tenho tido problemas com isso.
que acontece em um caso ou outro, né? Quando o paciente tem uma hiperplasia gengival, aí você faz uma gengivoplastiazinha simples ali Uhum. e cola, tá? Mas eu não tenho tido dificuldades em relação a isso, não. Sim, Acho que não tem mais Tranquilo? nenhuma dúvida, doutor, por enquanto. pode. Isso. Podemos dar Tá, sequência a isso. legal. Tá. Então, daqui, olha, 9 meses, o paciente retornou, já perdeu o Bracto 16 também, e enfim, já vai, mas está encaixando os dentes, olha só, está encaixando sozinho. Por que eu vou pôr a mão ali? Deixa ele funcionar, tá? Ahn, Agora perdeu o Bracto já do 46, 44, aí, ó, começou, já foi tirando o aparelho para mim, praticamente. Aí eu utilizei esse dado para finalizar, e aqui em 12 meses, o caso foi finalizado, tá? Tá pronto. Então tá aqui, ó. O antes e depois, 12 meses, tá? Eu adoro esse formato de arco, eu acho Nossa, muito bonito, muito natural. E tem casos sim. que eu trato só com biofuncional, sem usar bracket, e o formato fica muito parecido. Aí eu falo, gente, aí tem hora que eu pergunto, eu ponho o pessoal assim, gente, qual que foi tratado com bracket, qual que foi tratado com autoligado, qual foi com biofuncional? É muito parecido. Ou seja, ele é muito biológico, né? Não é um formato excessivo. E até juntando, Daniel, você usa sempre o mesmo arco em todos os pacientes? Eu falo sim. Só que você pode observar que os casos não ficam todos do mesmo tamanho. O pessoal fala, nossa, você vai expandir demais, não sei o quê, entendeu? Com forças leves não acontece isso, que a musculatura limita o movimento. Então você vai ter, com o mesmo arco, todos os pacientes, você vai ver um paciente que vai ter um arco naturalmente mais datrésico, o arco dele é mais datrésico, um arco mais expandido, tá? Porque ele respeita a força biológica, respeita a musculatura do paciente, tá? Tá aqui o meu arco inferior e tá aqui o sorrisão dele. Tô brincando, né, como é que ele tava antes e depois, né? Tem um fluido gengival, mas jovem assim, não tá nem aí Uhum. com isso, Sim. né? Eu gostei muito de como que ficou o perfil dele. Falo que melhorou o perfil, mas piorou as espinhas, né? Mas, mas vai para a idade, né? Sim, tem jeito. Mas enfim. E aqui, telerradiografias, tá? Eu não me apego a traçados, não gosto de traçados, mas dá para a gente ver que visualmente, né? Como a gente teve melhora no perfil do paciente, na relação dos incisivos. Então, assim, é um caso que eu gostei muito do resultado que a gente teve, tá? Muito bom. A gente está bem apertado, eu estou demorando muito, né, gente? Vou tentar passar outro caso rapidinho aqui. Tranquilo até aqui? Tranquilo, sem perguntas ainda. Tem perguntas, doutor? Tá. E aí, para a gente fechar, o caso do Enzo, que é um caso, né, com algumas similaridades, claro, né, sobre mordida, mas é um caso um pouquinho mais complexo, porque ele tem uma grande atresia, principalmente no arco inferior. E aqui, ó, essa foto, eu gosto muito dessa foto, e os meus casos eu gosto de eu fotografar no consultório. Eu não gosto de pedir documentação. Eu mando para radiologia para fazer só as radiografias. Hoje em dia tem uma tendência muito grande de não pedir mais nem radiografia, pedir tomografia de forma estendida, porque a gente tem mais a gente tem mais poder de análise, então nosso diagnóstico é mais apurado, né? Mas as fotos são fundamentais, né? E o escaneamento também agora que tá acessível, né? Então um escaneamento no consultório também ajuda demais a gente. Uh, mas olha só o tamanho dessa sobremordida desse paciente. Olha o quanto teve uma extrusão desses incisivos inferiores, tá? E vai naquilo que eu estava comentando lá no início, né? Então vamos lá. Montamos o aparelho desse paciente. Ele estava ainda esperando, tipo, com a mola aberta ali para esperar erupcionar o segundo pré. E aí, de novo, olha o tamanho da sobremordida e a gente faz um levante posterior. A tendência que a gente tem de piorar essa sobremordida é muito grande, né? Mas Sim. é a mesma resposta, né? Nossa prioridade agora é alinhar e nivelar meus dentes anteriores, para que eu consiga mudar o platô de lugar, tá? E para isso é muito importante eu estar atento a qualquer possibilidade de intrusão nesses dentes posteriores. Então, no caso passado, você viu que em 3 meses eu mantive o levante no mesmo lugar e pus o platô anterior. Nesse caso, 2 meses depois,
e até eu fui acelerado aqui, não precisava ter montado o inferior ainda. Hoje eu vejo isso, tá? Hoje eu não montaria o inferior. Mas o que eu fiz aqui em relação aos levantes? Como é um paciente, deixa eu voltar aqui, peraí. Como é um paciente, deixa eu voltar aqui, que eu estou percebendo que ele tem um potencial de intrusão posterior muito grande, na segunda consulta eu removi o levante do segundo molar e passei para o primeiro, tá? Para evitar uma força excessiva num dente só, tá? Então, eu posso Certo. fazer esse movimento, certo? Isso que eu queria mostrar nessa passagem aqui, né? Quando a montagem está no segundo molar, na É, segunda doutor. consulta ele está no Entendi. primeiro, para a gente evitar essa intrusão excessiva, tá? Mas enfim, a gente fez a montagem e aí o que acontece? Ele tem um diastemazinho ali anterior. E aqui sim, vamos tentar o máximo possível deixar os dentes alinhados, nivelados, sem diastemas, né? Então, e aí vai mais uma dicasinha para o autoligado, que é a gente sempre utiliza o elástico corrente por baixo do ar, tá? Qual que é a função disso? Diminuir o atrito. Se eu ponho por cima, eu vou acabar com todo o meu baixo atrito que eu tinha no sistema, tá? Então, o autoligado a gente usa o elástico corrente por baixo do ar. No meu arco inferior, de novo, a gente sabe que a gente pode fazer, a gente pode usar esse apinhamento a nosso favor para causar uma leve vascularização desses dentes, tá? Então, os stops estão na região posterior, certo? E eu não consegui, observe que eu não consegui colocar o arco inteirinho no slot dos premolares, segundo premolares, porque ia causar um note, ia causar um atrito muito forte ali. O que a gente fez? A gente amarrou a distância, colocou um amarrilho, tá? Causar um bind, uma força leve, para que depois, na próxima consulta, ali, ó, um amarrilho, tá? Para não precisar entrar totalmente no slot, porque eu tô ligado, não tem meio termo, né? Ou ele fecha o clipe ou não fecha. Não tem como o fio ficar mais ou menos no slot. Na borrachinha acontece isso, né? Com o convencional. Então aqui a gente usou um amarrilho. Poderia usar borrachinha? Por um lado, sim, mas pensando em baixar atrito, não. Porque a gente sabe que a borrachinha causa o atrito, então eu vou usar algo que seja de metal que cause menos atrito. E o Acho que é melhor amarrilho causa muito menos amarrilho, né? atrito. Isso, um amarrilho metálico. E aí, depois de 4 meses, olha só. Então a gente começou com o levante posterior no segundo molar, passamos por primeiro molar. Agora eu mantive no primeiro, mas coloquei no segundo também, para a gente evitar força excessiva no mesmo dente. Tá? Então é importante você analisar caso a caso, consulta a consulta. Como é que está se comportando, né? Não tem mais aquela receitinha de bolo que era assim, né? Era assim, tal jeito e pronto, né? É É necessário as avaliar. intervenções clínicas, né, doutor? Sim. E é por isso que é muito bacana. Eu gosto muito de fotografar. Claro que às vezes não dá tempo, né? Tá correria e tudo mais, mas é importante fotografar. Eu gosto sempre que possível, e graças a Deus muitas vezes dá. Antes de chamar o paciente, eu vou lá, agora vou atender fulano de tal. Como é que estava antes? Como é que é o caso dele? Eu anotei, e como é que estava o caso? O que eu espero que aconteça agora? Aí ele Ajuda chegou, muito poxa, aconteceu mesmo. com o querido. Ajuda muito. A gente É. aprende muito. E eu falo que a foto é um curso que a gente tem, né? Porque o melhor curso que eu fiz foi as minhas fotografias. Comecei a ver tanta coisa errada que eu fazia, que eu faço até hoje, né? Todo mundo erra. E aí a gente aprende com os Quantas erros. vezes É. o paciente foi embora com o clipe aberto, depois que eu vi a foto, volta aqui ficou aberto aquele clipe lá. E a gente tem os grupos dos cursos, né? O pessoal manda, que legal isso aqui. E fica aí legal, aí chega um, aquele clipe ficou aberto. Nossa, nem tinha visto. Que te vê o erro do outro, é mais fácil que ver o nosso, né? Sim. É desse jeito. Mas enfim, ó. E aqui, olha só, na segunda consulta, 2 meses depois, meus premolares já melhoraram a posição, eu já consigo inserir o arco no slot. Agora eu consigo remover o amarrilho, colocar o arco termoativado, o mesmo arco ainda, no slot completamente, e agora ele faz tudo o que ele precisa fazer. E aqui no quinto mês, olha como é que já melhorou o alinhamento e o nivelamento, e agora eu instalei o platôzinho, tá? Esse platô tem um erro grotesco aqui, ó, e vou mostrar para vocês o meu erro, para vocês não fazerem igual, quem quiser fazer o platô depois, é que ele ficou muito curto na frente, na incisal. E quando ele fica muito curto, ele é muito fácil de soltar. Então, se você fazê-lo, faça ele abraçando até perto do bracket, tá? Para ele te dar mais retentividade. Mas tá aí, né? Então a gente instalou o platôzinho júnior, tá? E olha só, aquilo foi no quinto mês, não foi, ó? No quinto mês, olha só,
no 7º mês, ou seja, 2 meses depois da instalação do platô. Olha a correção da curva de SPI que Nossa. aconteceu. Sem precisar fazer curva reversa, sem precisar fazer força excessiva, sem precisar nada. Deixa a natureza agir pra gente. E aí tá aqui, olha só. Ó, a doutora Ana Campos está fazendo uma pergunta. Os pacientes não reclamam por dificultar a mastigação? Por Alguns reclamam, mas sabe o que desocluídos mais reclamam? posteriores? Eles reclamam, o que eles mais reclamam é na fala, Uhum. tá? É assim, ó, o que que eu percebo, tá? Eu faço esse platô já deve fazer uns 3 anos, 4 anos. E antes eu fazia só o bate-tudo, tá? E eu ouvia muito mais reclamação do levante anteriorzinho, né, no dente, do bate-tudozinho, do que desse, tá? E a gente vai ficando meio velhaco com os pacientes. Antes dele reclamar, eu já aviso ele. Ele já fala, ó, eu sei que se você vai reclamar, minha orelha vai queimar por alguns dias, mas depois você vai me agradecer. Foco no resultado. E é Isso rápido, amenizou né, muito. Você doutor? já... Oi? É rápido, é bem É provisório, rápido, é né? muito rápido, é pouco Sim, tempo, tá? E assim, Sim. eu dou uma dica para eles também que ajuda muito a adaptação, que é tomar muita água. Mas não é tomar água de golada, não é a água em si. Quando ele toma água de pouquinho em pouquinho, que é o que eu instruo, não é a água que faz ele ajudar. É quanto mais ele deglute, mais a musculatura se adapta à posição nova. sim. Uhum. Entendeu? Isso para tudo, tá? Para tudo que você faz de diferente. Quando mais o paciente ele começa, vai deglutindo, né, de pouquinho em pouquinho, quanto mais ele movimenta, mais rápido ele se adapta, É um exercício, né, tá? doutor? É um exercício, é um exercício. Bom, e aí prosseguindo, né? Aí um elastiquezinho de classe 2, abriu uns decimazinhos, vai com o elástico correndo para fechar, e aí vamos finalizando o caso. E tá aqui, ó. 16 meses depois, deu 1 ano e 4 meses, o caso finalizado, tá? Ah, né? Como é que estava lá no início, o tamanho da mordida, o caso finalizado. Formato de arco também, que já, né, já comentei o quanto que eu gosto desse formato de arco, eu acho ele muito biológico, tanto superior quanto inferior. Olha o que a gente teve de ganho, né? A pessoa fala, mas olha como a gente aumentou o perímetro do arco, não é? Fica bem E tá bonito aqui o o sorriso do perímetro menino. mesmo. Oi? O perímetro do arco fica muito bonito. Sim, fica muito bonito. E o sorriso fica mais bonito, olha só. Sim, Como é que muda o sorriso? muito bom. Perfil também, quanto que melhora. Então tá aqui também telerradiografias iniciais e finais. E o que eu mais gosto, né, quando o paciente retorna, a gente chama, mas às vezes o paciente não volta, demora, às vezes não fotografa, enfim. Esse paciente retornou depois de 2 anos e ele está exatamente desse jeito agora, 2 anos depois. Estabilidade. E se você observar, sem nenhuma contenção, sem contenção, tá? Então, assim, eu tenho tido excelentes resultados com esse aparelho e até vou aproveitar agora esse finalzinho aqui e colocar aqui um caso do... O Rafael está assistindo a aula, eu não estou vendo quem está na aula. O Deixa Rafael eu está ver aqui. aí? Qual que é o sobrenome, doutor? Tem o doutor É o Rafael Ávila. Ávila. Isso, tá aqui, doutor, assistindo a Tá gente. aí, Rafael. Aí, Rafa, ó. O Rafa Tô aqui, ó lá, é Tô mandou. aqui, é. parceiraço, esse caso, mandou agora há pouco esse caso. O Rafael é crânio. O Rafael, fotografa seus casos, cara. Seus casos são muito fera. O cara entende demais de mecânica. Aí ele mandou esse caso. Ele só não tirou foto de quando instalou o platô. Mas tá aqui o caso quando ele começou e aqui o caso agora, ó. Tá quase finalizando, né, Rafael? Não sei se você tá com áudio aí, se quer falar alguma coisa do caso. Ele colocou no grupo nosso da turma que ele faz parte, né, da residência. Acho que foi segunda-feira. Eu falei, cara, me manda esse caso, vou na aula de quarta. Aí mandou agora há pouco. Ele, ele não consegue mais áudio, mas se ele quiser, ele pode mandar aqui, a Escrever. gente fala aqui com vocês. Ah, A gente legal. compartilha. E aqui tá a assadura. Oi? Não, qualquer coisa, se ele quiser escrever, Não a gente entendi, Thalita. compartilha aqui com todo mundo.
Olha lá, e tô Beleza. finalizando, tô E aí, reproduzindo a sua técnica. legal. E aqui tá até as radiografias que ele fez do paciente, ó, quando começou, Olha, quando finalizou. E eu fico muito feliz porque, assim, muita gente consegue fazer. Não é, pô, não tem nada demais, né? É bacana as pessoas estarem fazendo, né? Tem muita gente fazendo o que a gente faz e que funciona, né? Isso Sim. é bem. Eu fico muito feliz com isso, né? Tem mais pessoas que mandam coisas pra gente acompanhar e tal, mas eu falo, pessoal, manda caso que eu quero colocar caso de vocês nas aulas, nos cursos, porque ajuda sim, muito, né? É Com bacana a gente certeza. com implementando certeza. material. Muito Alguma bom. pergunta? Alguma questão? Mandem aí, pessoal, se tiverem alguma pergunta. Mas muito bom Doutor, mesmo. é muito bom. Foi muito boa essa apresentação, muito prático, e não vejo a hora de pôr em prática. Estou aqui pensando se tem algum caso que chegou lá na minha clínica para eu já colocar em prática, porque o que eu achei fantástico. Parabéns, de Que verdade. Os legal. resultados, O mais amei. legal de falar com o mais legal de falar com um clínico é isso, né? Assim, se a É, gente Uhum. faz e quando a gente vai fazer um curso, nossa, eu tenho um caso que isso que dá certo. eu tô Nossa, isso Sim, aqui, não sei o pensando, que. eu tô aqui É legal, a pensando. cabeça vai, né? Sim, É mas muito vou bom. colocar em prática o quanto antes. e aí Que compartilha o legal. Fico caso muito com feliz. ele para ele pôr Vamos tirar aqui na foto, aula. isso. Isso, compartilha o caso com a gente. Aí. Bom, ó, doutor Rafael, parabéns pela sua aula, Daniel. Essa técnica é fantástica. Com certeza que todo mundo aprendeu um pouco, né? E depois a gente, para quem chegou depois, tem muita gente que chega depois, a gente sabe que é corrido aí, a gente sempre deixa os happy hours no YouTube para que vocês possam ver. E aí também o doutor Daniel Sales é muito acessível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para a gente, para nós lá da Adtech, e a gente compartilha com ele, tá? Fiquem à vontade. E é isso, doutor. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Sempre aceito o nosso convite, não é o primeiro e com certeza não vai ser o último, né? Compartilhar um pouco aí do seu conhecimento com a gente. É muito importante esse bate-papo entre ortodontistas, a gente sempre aprende, não tem Sim, como. é muito bom. Sim, sim. E aí, a doutora Camila, valeu muito, Daniel. Abraços. Aí a doutora Fabiana Rodrigues está perguntando aqui, ó, tem uma pergunta. Essa técnica funciona com aparelhos convencionais? Ó, eu vou te responder de duas maneiras. Primeiro, com a minha parte, se eu falar clinicamente, eu vou dizer que não. Por quê? Porque eu não uso. Então, assim, eu não posso falar Aham. que dá certo, Não tem tá? experiência. Mas, se pensar é porque eu não tenho experiência com isso. Sim. Mas se eu pensar conceitualmente, eu não vejo motivo de não funcionar, tá? Uhum. Talvez tenha alguma peculiaridade, alguma coisa diferente, né, por questão do Sim. atrito, Sim, mas eu não consigo te responder isso porque eu não tenho de verdade experiência para te falar sobre isso, tá? Mas, por exemplo, o ERT, que é quem desenvolveu ó, vou responder já diferente já, que eu não pensei por esse lado. Funciona, porque o É ERT porque ele ele o faz usa. ERT precisão usa. Rickets para todo mundo. Então Sim. Ah funciona. lá. Então funciona. Só não tem Aham. caso ainda. Que é Eu apaixonada não pelo posso falar. nosso Ezequiel. Não tenho caso isso. E assim, eu sinto dizer, mas eu não vou ter casos com outro Bract, com Bract convencional, tá? Não vai partir de mim. Eu sou um fã total de autoligado e não penso em. Nunca falo nunca, mas assim, talvez é um nunquinha, vai. Vamos complicar Não o que tenho já a está menor vontade de simplificado, né, voltar a usar doutor? outras coisas. Oi? Sim, Não vamos arriscar complicar o que já está bem resolvido, né? Sim, sim. sim. E assim, o autoligado, quando você entende o conceito, eu acho tão mais simples do que o convencional. É tão Uhum. mais simples. E uma questão que o pessoal fala muito do autoligado é assim, ó, além da parte técnica, o pessoal fala assim, custa mais caro. Mas me dá até dor no coração de ouvir isso, custa mais caro. Porque se você analisar como coletividade de trabalho, quantidade de tempo, gente, você viu, ó, as consultas, você vai de cada 2 meses. Sim. Como é que ele dá mais trabalho? Né? Qual que é a grande Uhum. vantagem do alinhador? É você atender Sim, menos o paciente, O Easy ter Clip menos tem um sim. emergências. custo-benefício fantástico, né? Então, É muito É. maior do muito, que o com convencional. certeza. É muito maior. E aí agora ela falou que vai fazer e aí ela vai compartilhar aqui também, hein? Opa, legal, legal. E ela vai falar pra Mostra gente. pra gente, isso aí. Isso, isso.
Aí ela tá agradecendo pela aula maravilhosa, né? E ela falou que ela nunca trabalhou com autoligado. Então você tá aqui, ó, com a pessoa certa, para conversar com a pessoa certa. É, Pô, no que eu puder ajudar, conta comigo. Sim. E aí Quero a que doutora todo mundo. Carla, isso. E a doutora Carla também, nossa parceira lá da STEC, agradecendo a aula, falando que foi muito esclarecedora, vai usar também, vai compartilhar aqui com a gente. A doutora Que Ana também legal. agradecendo, doutor, falando aula top, né? Doutora Sandy, show, muito obrigada. E todo aí ela mundo falou adorou, assim que não. doutor. Isso, a doutora Fabiana falando que nunca teve a aula, infelizmente. Aí, doutor, já pega ela para fazer um Hoje, vamos curso conversar. aí. Passa meu telefone para ela aí, já vamos conversar. Isso, chama a gente, doutora, lá na STEC que a gente passa certinho. Olha lá, eu sou Belém do Pará, tem online, doutor? Tem um online, mas a gente pode ir lá também, ué. Só chamar que a gente vai, Ah, né? Hum, ó, Tem o curso online, opa, mas é assim, eu vou te falar assim, ó. O presencial é tão mais, sabe assim, de sim, tirar dúvida, assim. Eu não com sei, eu certeza, a sou meio que, prática, né? Sim. Ah, mas ela mora né? no Rio, então é pertinho, dá para ver, É dá para mais ver. fácil, Ó. mais fácil. É. Vamos conversar Doutor, depois. isso, doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? Acho que em breve aí a gente se vê também, se vê lá na EdTech, se vê nos eventos e já já a gente tem um próximo Happy Hour aí, com certeza. muito Legal, obrigada, obrigado, viu, doutor. pelo convite. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Foi muito boa a aula, doutor. Parabéns. Boa Obrigadão, viu? noite, Obrigado mesmo. gente. Obrigado, Felipe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.